Muito obrigado, muito obrigado. Existe uma chave para solucionar todos os problemas da vida, desde problema financeiro, problema de relacionamento, problema de doença, problema de conflito, atrito, desarmonia, enfim. É uma chave universal. Ela soluciona qualquer problema da vida. Como utilizar a chave? Onde encontrar essa chave? O primeiro passo é entender o propósito do mundo, ter a visão correta da vida, do mundo. O mundo é como um grande teatro, cada um executa um papel, né? Mas a peça de teatro não tem um plano, né? Tem alguém que elaborou previamente, senão não vai ter história, não vai ter enredo, não vai ter nada, né? Então tem um diretor, né, que elaborou e que comanda cada peça, cada ator, cada atriz, né? Cada um tem que cumprir um papel na vida. Um pode ser professor, outro pode ser policial, outro pode ser trabalhador de construção, motorista, enfim, tem 1000 profissões, né? Cada um tem que executar um papel na vida. Buda também falou sobre isso, né? Ele, certa ocasião, passou por uma construção de um castelo e perguntou para as pessoas que estavam trabalhando na construção do castelo, 3 pessoas. O primeiro respondeu que estava trabalhando, carregando a pedra. O segundo disse que estava erguendo uma parede. E o terceiro disse que estava erguendo um castelo. E é exatamente isso que a gente tem que entender, né? O objetivo final, significado. Se você não entender, se a vida não tiver significado, o trabalho não tem significado, você não consegue ser feliz, porque nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando. Se nosso trabalho não tiver um propósito, uma finalidade, passa a ser enfadonho, cansativo, chato, parece uma obrigação para poder ganhar dinheiro. Então, por mais insignificante que possa parecer, é muito importante que cada um cumpra perfeitamente a sua função, o seu papel no teatro da vida. Mas para isso você tem que entender o significado de tudo, né? Que eu faço parte de uma obra. Estou construindo o castelo. O homem é obreiro enviado à terra com um instrumento de trabalho chamada mente, né? E que tem uma potencialidade infinita. O homem, na verdade, não descobriu nem 1/100º da capacidade mental. Bom, ainda bem que não descobriu, porque a humanidade não está preparada para isso. Seria caótico. Com pouco que nós conseguimos descobrir da capacidade mental, já fizemos muita confusão demais. A humanidade não está pronta para isso ainda. Quem sabe de agora em diante seja uma nova era, uma nova forma, uma nova consciência. É através da mente que o homem deve projetar, né, criar forma na Terra, exercer o seu papel na Terra, cumprindo a função, né, o papel determinado pelo diretor da peça. Né. A mente é como um receptor de rádio, o aparelho de rádio. O aparelho de rádio só reproduz, né, a voz do locutor que vem lá da emissora. Ela capta, se estiver bem sintonizada, reproduz perfeitamente a palavra do locutor.
Se não estiver bem sintonizado, fica aquela chiadeira, cortado, você não consegue entender. E exatamente isso, quando a nossa mente estiver sintonizada, eu consigo entender perfeitamente as instruções que eu recebo, né, da emissora de Deus, da emissora do Dissô da vida. E quando eu captar e reproduzir com perfeição a palavra de Deus, realizam-se o bem, a justiça, a harmonia na terra. Tudo vai funcionar. Não vai existir conflito, não vai ter atrito, não vai ter problema de doença, de saúde, de relacionamento. Tudo vai funcionar perfeitamente. A chave para a solução de todos os problemas na vida. Dr. Masaru Taniguchi diz que o ensinamento da Seicho Noe afirma que quaisquer problemas de relacionamento familiar, ordem financeira, doença e qualquer outra dificuldade se resolvem solucionando os problemas da mente. Por que isso é possível, né? Qual é o segredo? Basta solucionar na mente, né? Solucionar a forma exterior. O que faz parecer que tudo se apresente de forma fixa e rígida é a ideia fixa da mente, que como um filme fica estacionado na mesma cena. Eu tenho uma fixação na mente, então eu projeto essa cena repetidas vezes. E parece que aquilo lá se constitui uma coisa imutável, nunca muda, é aquilo, intransponível, uma barreira. Parece com um problema insolúvel, né? Porque a gente vê só isso acontecendo, a mesma coisa, no mesmo cenário, doença, de sofrimento, de tristeza, de angústia, né? Parece que você é tomado por uma angústia e não consegue. Quando você é tomado, você tem que mudar a tua mente, né? Mudar a tua mente, na verdade, aí é que está a chave da solução. É a verdade, a matéria não existe. Sendo o mundo das formas sombra da mente, quando a mente atinge liberdade, estado de liberdade, no mundo das coisas, as formas também passam a correr livremente, porque o filme vai andar, né? Deixou. E aí vai manifestar um novo cenário que você idealizou. Você não fica naquele cenário preso naquilo, você tem que soltar. Então, para isso, você tem que atingir um estado mental de total liberdade. Tudo começa a correr livremente, de forma organizada, sincronizada, e onde quer que a pessoa vá, todas as coisas abrem um caminho. Já contei isso nos primeiros vídeos. Como atingir um estágio de total liberdade mental? Esta é a chave da questão. Como atingir estágio de total liberdade? Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade. A verdade pregada pelo Deus Sumiyoshi, Dr. Masaru Taniguchi, é uma moeda. A moeda tem duas faces, né? Não existe moeda de uma face só com frente ou só com verso. A moeda só com a frente não tem validade, assim como só tiver verso não tem validade. E a verdade é composta de duas partes, né? A verdade é a moeda, é uma só, mas ela tem frente e o verso. Um lado é matéria, não existe, do outro lado você é o princípio da vida, o Dissô da vida, é o Filho de Deus, perfeito, livre e provido de tudo. Matéria não existe, então está querendo dizer, por pensar que a matéria existe, a pessoa se prende à matéria mental e fisicamente, começa a pensar que neste mundo as coisas não correm como a gente quer. Por pensar que matéria existe, que essas coisas que você
está vendo existe de fato, você se prende, sente ameaçado, sente pressionado, né? E que no mundo as coisas não ocorrem como a gente quer, né? Você vê tudo isso, se acha prisioneiro dessas circunstâncias. Na Seichoné, aprende-se que matéria é o nada. E sendo nada, não tem como se prender a ela. Por isso, torna-se possível fazê-la circular livremente, abundante, de acordo com a mente. Se não é nada, se tudo isso não é nada, não, por que eu vou me prender ao nada? Por que eu vou ter medo do nada? Por que eu vou sentir ameaçado por nada? Basta você afirmar, você não existe, você não tem poder, porque aquele que tem poder não te permite ameaçar. Vá embora. Não? Você não tem poder, você tem que dizer. É a palavra tua. Você tem que afirmar firmemente. Você não tem poder, você não me ameaça, porque aquele que tem o poder não te permite fazer isso. Vá embora. O que fazer para libertar a mente? Exatamente isso. Você tem que mandar. Não tem outra forma. O subconsciente, ela não raciocina, né? Ela executa. Para alguém executar, você tem que mandar. Não tem outra forma. Você tem que mandar, tem que tomar conta. A primeira coisa, você tem que libertar a mente dos paradigmas, né? Tem que ser assim, só funciona assim, precisa fazer assim, precisa fazer aquilo, tem que ser assim. Quero que seja assim, precisa ser assim. Né? Por que a pessoa fez isso? Por que fez assim? Por que aconteceu isso? Você tem que se libertar disso. Né? Quero que seja assim. Por que não aconteceu? Eu fiz tudo para acontecer isso e não deu certo. Por quê? Aí você está se prendendo. Se prendeu, fixou aquilo. Aquilo vai repetir. Você tem que soltar. Você tem que ser como água, flexível. Né? Tem que ter a mente sem cadô. Cadô é canto. Tá? Quanto mais canto tem, mais enrosca. Né? Você vai transportar um móvel, um objeto. Quanto mais tiver ponta, mais enrosca e atrapalha. Se você for transportar uma esfera, por exemplo, você circula, né? Livremente. Se fosse uma esfera, você vai para a direita, para a esquerda, para o lado direito, mas tranquilamente você consegue ir livremente. A esfera vai para qualquer lado. Quanto mais você for quadrado, pior é, porque quadrado só tem 4 direções, né? Só vai para 4 lados, você fica limitado. Por isso que diz que a pessoa é quadrado. Né? Exatamente isso. Você tem que ser esfera, flexível. E exatamente quando se tornar uma esfera, você atingir o estágio de total liberdade. Tem que libertar. Quero que seja assim. Tem que ser assim. Precisa ser dessa forma. Você cai no extremismo. O extremismo sempre leva consequências danosas. O extremismo é a pior coisa que você tem. Só achar que tem que ser feito desse jeito. É a situação que a gente vive no país. Só tem extremos, né? Precisa ser assim, precisa ser feito desse jeito. Não tem como juntar as duas pontas. Isso é visão de gente quadrada, né? Totalmente sem flexibilidade, fica preso, né? A pessoa que é preso. O que fazer para libertar desse precisa, do tem que ser assim? Fazer a oração do Pai Nosso de forma correta. As pessoas fazem a oração de Pai Nosso para que realize, né,
que aquilo que tem que ser assim aconteça. Mas a oração do Pai Nosso não diz isso. A oração do Pai Nosso você tem que fazer de forma correta. É para soltar. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Não a minha vontade. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Não a minha vontade. Seja feita a sua vontade. Não a minha vontade. Tem que soltar. A melhor oração, é a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, fazer o céu aqui na terra. Seja feita a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.